Excelente tarde para você ligado na Band, seja muito bem-vindo. A partir de agora, tá no ar o Brasil Urgente Vale. Você que até agora estava com o Joel da Atena, que bom, obrigado. A partir de agora fica comigo aqui na tela da Band até as 10:07 da noite. Vamos colocar a hora certa, vamos começar. Tá no ar o Brasil Urgente Vale. Aqui na tela da Band é sexta-feira e você comigo até as 10:07 da noite. Até as 10:07 da noite eu vou com você aqui com as principais notícias da nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, você mais bem informado. A partir de agora o nosso WhatsApp tá liberado, põe o zap na tela aí, produção. 997635060 é o zap do povão. Coloca o zap aí pra gente, tá na tela, que beleza. O zap do povão, 997635060. Participa comigo. Cadê a imagem de São José dos Campos? A maior cidade da região metropolitana. Tá aí, ó, na tela. Na tela, São José dos Campos, é final de tarde. A cidade vai se iluminando para a sexta-feira. É sexta-feira, meu povo! Mas pega fogo, cabaré. Hoje eu não arredo o pé. Pode vir que eu tô no ponto. Só filé, só filé. Sexta-feira nós vamos juntos até as 10:07 da noite com as principais notícias do dia. E você, meu amigo, minha amiga, vai mandando o zap pra cá no 997635060. O zap do povão. O zap do povão para você mandar mensagem para cá. Estamos ao vivo também no portal bandvale.com, mais completo no nosso canal do YouTube. Olha, coloca a imagem de Taubaté aí, Alisson. Vamos para Taubaté agora, quero mostrar Taubaté. Cadê Taubaté? Ligada na tela do Brasil Urgente Vale. Obrigado pelo carinho da audiência. A Taubaté também vai se iluminando, porque a tarde vai caindo e a gente vai mostrando as principais notícias para você. Olha. Bagulho é louco, mano, e tamo junto, pode crer, eu acho é massa nos rolês, é o assunto. Nós estamos juntos até as 10:07 da noite. Você pode e deve nos seguir no nosso Instagram, @Brasil Urgente Vale. Você vai ficar por dentro das principais notícias e dos bastidores da notícia também. Instagram. Olha, vem cá, vem comigo aqui, Alisson. Aí, Alisson, eu quero assim. Eu quero os repórteres, Alisson, do timaço da Band. Cadê os nossos repórteres? Olha aí, ó. Os nossos repórteres já estão a postos com muita informação para você. O destaque primeiro chega do Lucas Rodrigues. Pois não, Lucas? Boa tarde para você. Tudo bem, Nicolini? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Nicolini, sexta-feira violenta aqui em São José dos Campos. 2 mortes violentas registradas em menos de 3 horas, Nicolini. Já são 14 ao todo neste ano. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes aqui no Brasil Urgente Vale. Lucas Rodrigues vai falar dos assassinatos em São José do Litoral. Matheus Agostinho. Seu destaque, Matheus, boa tarde. Olá, Nicolini, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Nicolini, eu vou falar sobre um funcionário da Sabesp que foi mantido refém ali por criminosos armados. Ele viveu momentos de tensão aqui em Caraguatatuba. Já eu volto com mais detalhes, volto com você aí no estúdio. Tudo ao vivo aqui na tela da Band, nós vamos juntos até as 10:07 da noite. Eu vou começar com o Lucas Rodrigues. Lucas continua aqui comigo para falar desses 2 assassinatos aqui em São José dos Campos. E foram 2 assassinatos em menos de 3 horas. Crimes que ocorreram entre o final da tarde e o início da noite de ontem. Os 2 crimes com tiros, armas de fogo. Um caso no Campo dos Alemães, zona sul da cidade. Outro no Jardim Coqueiro, zona leste. Lucas Rodrigues, sabe se tem ligação dos 2 crimes, se não tem nada a ver, foi uma coincidência? Traga todas as informações para a nossa grande audiência. Tela cheia para o Lucas, é você.
Pois é, Nicolini, muito boa tarde para você novamente, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale mais uma vez também. Nicolini, um desses crimes, inclusive, foi uma execução que aconteceu aqui em São José dos Campos, um rapaz jovem de apenas 19 anos de idade, Nicolini. Foram 2 assassinatos em menos de 3 horas registrados aqui em São José dos Campos nesta sexta-feira. Com isso, agora a cidade já tem 14 mortes violentas só neste ano, viu, Nicolini? Lembrando que ontem, né, a Prefeitura de São José dos Campos, por meio do programa São José Unida, divulgou aí os dados da segurança pública na cidade, com bons índices de redução de homicídio, redução de outros crimes também, e poucas horas depois aí a cidade é pega com mais essa notícia: a criminalidade não para na nossa região, Nicolini. Em um desses casos que eu citei, desses 2 que foram registrados, o dono de uma barbearia, um jovem de 19 anos, foi morto de forma brutal, com tiros na cabeça ali no bairro Jardim Coqueiro. O outro crime aconteceu no bairro do Campo dos Alemães. Vamos começar por esse caso, Nicolini, do Campo dos Alemães, porque a Polícia Militar foi chamada para atender essa ocorrência por volta das 4h30 da tarde. No local, os agentes encontraram a vítima caída em via pública, já em óbito, com várias marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo. Diversos estojos de munição também foram recolhidos pela perícia ali no local do crime. Durante as diligências, uma testemunha presencial se apresentou à polícia de forma voluntária e disse que a vítima discutiu com o irmão do marido. A motivação, segundo o depoimento, teria sido o fato da vítima ter sido vista momentos antes do crime com uma mulher que seria ex-companheira do autor e mãe do filho dele, Nicolini. A testemunha contou que, ao chegar em casa, ouviu uma discussão dos dois e escutou a vítima ameaçar o irmão do marido dela, dizendo que o mataria. Logo em seguida, ele teria se dirigido ao próprio carro, o que levou o suspeito a acreditar que a vítima fosse em busca de uma arma. Em reação, o suspeito disparou várias vezes contra esse homem, Nicolini. O corpo foi localizado a cerca de 30 metros da residência dessa testemunha, inclusive, que falou com a polícia. O local foi isolado ali pela Polícia Militar, segundo as informações do boletim de ocorrência, e a equipe da Divisão Especializada em Investigações Criminais é que vai acompanhar esse caso e fazer toda a investigação, Nicolini. A perícia técnica foi acionada também, o carro, na verdade, todos os materiais, né, os estojos de munição foram recolhidos ali do local do crime, que agora vai ser investigado aí pela DEIC. Já o segundo crime, Nicolini, que a gente comentou, né, logo no início, um rapaz, Nicolini, de apenas 19 anos, dono de uma barbearia, crime que aconteceu aí menos de 3 horas depois desse primeiro caso que a gente comentou, foi ali na Avenida Luiz Carlos Amâncio Pereira, no bairro Jardim Coqueiro, zona leste de São José dos Campos. Um jovem de 19 anos, dono de uma barbearia, foi morto, Nicolini, dentro do próprio estabelecimento. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada e foi informada pela própria mãe do jovem que ele foi baleado 5 vezes na cabeça. Segundo a mãe, ele havia aberto a barbearia há pouco tempo. Nesse caso, ninguém foi preso, Nicolini, e agora a Polícia Civil continua também investigando esse caso. Deve usar imagens de câmera de segurança do próprio circuito interno da barbearia também, para tentar chegar aí até esse criminoso. Bom, no primeiro caso, então, uma pessoa foi presa, a autora desse crime, Nicolini, desses disparos, e nesse segundo caso do rapaz de 19 anos, a polícia ainda faz as buscas, né, pelo criminoso que acabou alvejando esse rapaz. Mas é um caso que chama atenção, né, Nicolini? O rapaz, 19 anos, há pouco tempo abriu uma barbearia, não foi informado pela polícia se ele tinha ou não antecedentes criminais, mas foi morto dentro do próprio estabelecimento de trabalho, estava finalizando o dia ali na barbearia, quando foi abordado aí por um criminoso que efetuou 5 disparos na cabeça do jovem, Nicolini. Infelizmente, mais uma morte que entra para essa estatística de mortes violentas aqui em São José dos Campos, uma das cidades mais violentas da região do Vale do Paraíba, Nicolini. Tem muito que ser investigado, meu querido Lucas Rodrigues, principalmente nesse caso da barbearia, né? Tem muito para ser investigado, esclarecido pela polícia. A gente espera que ela coloque a mão no autor do crime. E o caso do Campo dos Alemães,
que me parece é briga de família, né? E com certeza, nessa briga de família que um tá com a ex-mulher do outro e tem o filho com não sei quem, e a informação é de que a polícia investiga questão de ligação com o tráfico de drogas também, não só ali na região do Campo dos Alemães, mas seria também na região do Pinheirinho dos Palmares. A polícia agora vai investigar e a gente segue acompanhando, mas infelizmente 2 mortes em São José não é comum. O número de homicídios em São José é baixíssimo, né? A gente sabe disso. O número de homicídios em São José diminuiu muito, né? Vamos ver se as câmeras do COI, aqui não é COI, né? Aqui é CSI, em São José dos Campos, ajudam a esclarecer esses crimes, né? Ajudam a identificar o veículo que tem câmera no Campo dos Alemães, tem câmera no Coqueiro, na região leste, ajuda a identificar e ajuda a polícia a esclarecer ainda mais tudo isso. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Você volta a qualquer momento, linha sempre aberta para o Lucas aqui no Brasil Urgente Vale. Vamos agora para o litoral norte, onde um trio rendeu um funcionário da Sabesp e roubou o carro da companhia ontem à noite. O meu querido Matheus Agostinho, é mais uma da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. Porque roubar carro de concessionária de água é a primeira vez que eu vejo. Um carro que você vai identificar de longe, você identifica o carro da Sabesp de longe. Acharam o carro pelo menos ou nem isso, hein, ô Matheus? Boa tarde, já boa noite, né? Já escureceu aí no litoral. Já escureceu sim, Nicolini. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O carro ainda não foi localizado. 3 criminosos armados e encapuzados renderam um funcionário da Sabesp na estação de tratamento de água de Guaxinduba, aqui em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Esse caso, Nicolini, aconteceu na madrugada de ontem, quinta-feira. Durante a ação, os criminosos prenderam essa vítima dentro de um quarto ali da estação e também amarraram ela. Eles fizeram isso pedindo para que esse funcionário falasse onde estava o cobre que a empresa armazenava e onde também estava a chave que dava acesso ao container. E dentro desse container estaria o cobre da empresa. O funcionário, obviamente, não falou onde estava, então durante a ação eles acabaram assaltando ali esse funcionário, levaram alguns pertences pessoais desse funcionário e também levaram alguns outros objetos da empresa, incluindo computadores, notebooks, alguns documentos ali também e o carro da companhia, como você nos informou. Pois é, a gente vai morrer e não vai ver tudo. Eles levaram o carro da Sabesp durante esse assalto. Eles fugiram, inclusive, com esse carro. A gente entrou em contato com a companhia, com a Sabesp, por meio de nota. Eles informaram que o funcionário está bem, não ficou ferido durante a ação e que ele recebeu um atendimento médico especializado por conta desse trauma que ele sofreu ali durante esse ato criminoso, Nicolini. A Sabesp também informou que abriu um boletim de ocorrência a respeito desse caso e que agora auxilia as autoridades policiais na investigação. Mas lembrando que esse carro ainda não foi localizado, mas com certeza deve ter algum tipo de rastreador que vai ajudar ali nas investigações da Polícia Civil aqui do município, Nicolini. Mas foi um momento de tensão vivido ali por esse funcionário que foi mantido refém ali para que esses criminosos conseguissem realizar esse assalto na estação de tratamento de água aqui em Caraguatatuba. Nicolini, eu volto com você aí no estúdio. Olha, eu vou falar para você, Matheus, tem coisa... E aí mostra, né, a falta que faz as câmeras da Muralha Paulista, que vão ajudar a identificar, tentar encontrar investimento em câmeras que ajudam o setor de segurança a justamente identificar onde está o carro, porque você consegue seguir para onde foi o carro da Sabesp. É fácil achar um carro da Sabesp, né? Mas até agora a gente não teve retorno, não teve resultado, e essa é a realidade dos fatos, né? Quando a gente cobra aqui investimentos e coisas assim, é para casos como esse, né, que seguem sem solução e a gente espera que a polícia encontre o mais rápido possível. O Matheus volta a qualquer momento. Obrigado, Matheus. Se tivesse câmera para todo lado ali, já tinha encontrado, né? Você acha que não? Eu acho que já tinha encontrado, né? Se tivesse câmera, já tinha encontrado, mas não tem, né? Infelizmente não tem. Essa é a triste realidade. Não tem câmera lá no litoral norte. A gente tem imagem lá do litoral norte, ô meu querido Alisson? Vamos colocar imagens do litoral norte. Tá aí, ó. Isso aí é Ilhabela, né?
Praia Grande em Ilhabela, a gente vê que o sol já foi embora, a noite vai caindo, né? Mas sempre muito bonito, né? Não está chovendo agora no litoral, a chuva deu uma trégua, né? Neste momento, mas está aí o litoral norte sempre muito bonito, onde tem muita gente que assiste a gente. Eu queria a participação não só do litoral norte, mas de toda a nossa região pelo nosso WhatsApp. 997-63-5060, tá aí na tela o Zap do Povão, manda mensagem para cá, participa, comente os assuntos do dia, eu quero a sua opinião aqui na tela do Brasil Urgente Vale, você sabe, a sua opinião aqui é muito importante para nós, ela é respeitada e é por isso que a gente quer que você participe. 997-63-5060, já as primeiras mensagens de hoje. 2 adolescentes detidos pela PM porque roubaram o celular de uma mulher em São José dos Campos, bairro Nobre, região do Jardim Aquários, aqui em São José dos Campos. Os pés de China estavam de bicicleta e roubaram o celular da mulher que caminhava na região do Aquários. E isso serve de alerta para você que fica segurando o celular aí, né? Como se nada tivesse acontecendo, né? Põe na tela. O crime ocorreu por volta das 11 horas da manhã de ontem, quando uma mulher caminhava pela rua Doutor Tertuliano Delfim Júnior, no Jardim Aquários, em frente ao Fórum da Justiça Federal. Os menores de 15 e 17 anos se aproximam de bicicleta e tomam o celular da vítima, uma mulher de 28 anos. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e iniciaram as buscas pela região. Segundo as forças de segurança, a dupla foi localizada pelas câmeras do CSI na passarela que liga as avenidas Sebastião Henrique da Cunha Pontes e Fortaleza, no Parque Industrial. Ainda segundo a polícia, a dupla tentou fugir, abandonando o celular e as bicicletas, mas os adolescentes de 15 e 17 anos foram presos em um supermercado. A vítima reconheceu os infratores. O celular foi recuperado e devolvido para a mulher. O caso foi registrado como ato infracional análogo a furto na Delegacia de Infância e Juventude de São José dos Campos. Os adolescentes foram liberados para as responsáveis legais após o registro da ocorrência. Gente, vocês viram o que aconteceu? Por sorte o celular foi recuperado, né? Isso é o mais importante. Mas a pessoa está na calçada, foninho de ouvido, olha lá, ó. Foninho no ouvido, então não percebe que a pessoa está chegando e pega o celular, está caminhando e está ali digitando. E podia estar escolhendo a música que está ouvindo, podia estar carro na rua, gente do outro lado da calçada. E a molecada vê a oportunidade, né? Então é isso que a gente fala. A questão está na oportunidade. E olha aí, ó, a importância de câmeras de segurança, viu? É graças a isso que a polícia encontrou os menores rapidinho e devolveu o celular para a moça. Mas, ó, é a oportunidade. O larápio vê a oportunidade. Então não pode dar mole, não pode dar oportunidade, porque se eles encontram uma oportunidade, eles agem de cara limpa, né? De cara limpa, né? Triste demais, adolescentes, jovens ainda, né? E aí logo foram encontrados e o celular foi recuperado. Mas olha, para você que nos assiste, né? É tomar todo o cuidado do mundo. É lógico, eu também gosto de caminhar usando fone e também faço. Só que você já planeja ali a sua playlist, ou seu podcast, ou a sua rádio online, coloca no bolso o celular e segue, né? Coloca ali o aplicativo, né, de exercício, deixa ele funcionando e deixa o celular no bolso, né? Ficar com o celular na mão e a pessoa tomou um susto, um local de grande movimento na região do Aquários, olha, a gente do outro lado da rua, né? E a moça foi surpreendida, né, com os 2 menores roubando o celular. É muito rápido, é muito rápido. Olha, a imagem em tempo real, ó, perdeu e foi embora. É muito rápido, olha lá, ó. Quando a pessoa vê, já foi o celular, eles chegaram por trás e rapidamente roubaram o celular da vítima. Então, olha, fica a dica para tomar cuidado. E mesmo sem fone, as pessoas andam na rua, elas nem levantam a cabeça, né? Elas estão olhando na calçada ali onde estão pisando e olhando o celular, né? E aí, não vê às vezes que está chegando alguém por trás que bate a mão,
num movimento muito rápido, a pessoa não consegue segurar e sai correndo e sai de bicicleta, como foi nesse caso, prejuízo na certa. Olha, em São José dos Campos, um homem foi preso com drogas na noite de ontem no Alto da Ponte, zona norte da cidade. Põe na tela aí a lição. Segundo a PM, com ele foram encontrados os entorpecentes. Ele foi detido na rua José Pereira Filho e confessou que vendia droga ali numa biqueira da região. Com ele foram encontrados 120 pedras de crack, 80 pinos de cocaína, 60 porções de maconha. Tinha outras porções menores de droga, Dry, Skunk, umas drogas aí que falar pra você, é uma farmácia. E já tinha R$160 em dinheiro, ou seja, já tinha gente que passou por ali. O homem foi detido, segue à disposição da justiça. Já 4 adolescentes foram apreendidos na tarde de ontem em Potim, porque furtaram uma loja de roupas. Os menores pé de China, dá uma olhada aí a quantidade de coisa, né? Segundo a PM, uma equipe estava em patrulhamento na proximidade da loja, que fica no centro de Potim. Potim é pequenininho, flagrou os menores com as roupas dentro de sacolas. Pé de China, hein, meu irmão? E aí a casa caiu. Eles foram encaminhados para a delegacia para um registro de um termo circunstanciado. E o que aconteceu com eles? Foram liberados para os responsáveis. Hã? Ô mãe! Aí, tadinho, é menor de idade. E aí, ó. Olha lá, roupa de marca, boné, meia. Tá com frio? Tá com frio, é? É. Queria era sair bonitinho no fim de semana. Dançou, casa caiu. Mas se colocar tudo isso dentro da Fundação Casa, explode. Não tem, né? Não chega. Essa é a realidade. Já em Jacareí, a PM apreendeu uma mulher e um adolescente. A mulher foi presa, o adolescente foi apreendido, mais 2 que estavam vendendo drogas. A região é o Bela Vista 2. Foi ontem à noite, durante o patrulhamento, as equipes viram a dupla com grandes porções de drogas. Dá só uma olhada aí, o vídeo que a PM fez pra gente. Olha a pacoteira. Cerca de 2,5 kg de crack, tinha haxixe. E ó, o pessoal tinha rádio comunicador, tinha tudo para saber se a polícia estava chegando. Mas dessa vez se deram mal. Tanto o menor quanto o maior foram encaminhados para a delegacia. O menor, é claro, que foi para a rua e a maior vai sobrar para ela. Eu acredito que isso é tráfico, porque tem muita droga neste local. Falar em droga, o combate ao tráfico segue e os agentes da Polícia Civil estouraram. Estourar é bom, hein? Os agentes estouraram a casa-bomba em Pindamonhangaba. Foi ontem à noite, segundo a corporação, o imóvel era usado pelo PCC, por uma facção criminosa. Lucas Rodrigues volta para trazer detalhes dessa história. Onde foi lá em Pinda, hein, Lucas? Nicolini, foi ali no bairro Cidade Jardim, Nicolini, em Pindamonhangaba, onde os agentes da Polícia Civil fizeram essa mega operação que acabou culminando aí com a apreensão dessa grande quantidade de drogas. A gente usa o termo casa-bomba, né, Nicolini? Acredito que o telespectador aqui do Brasil Urgente Vale já esteja acostumado com esse termo, mas só para explicar para o pessoal de casa também, casa-bomba é um nome que é dado pela própria polícia e também, né, conhecido aí dos criminosos para essas residências onde são armazenados os entorpecentes, Nicolini. Nesses locais não acontecem a venda, é da casa-bomba que as drogas são distribuídas aí para diferentes regiões e acabam abastecendo o tráfico de drogas aqui no Vale do Paraíba. Então, mais uma casa-bomba desarticulada pela Polícia Civil em Pindamonhangaba, dessa vez ali no bairro Cidade Jardim, foi em Sobrado, Nicolini. Ali do bairro, segundo as informações, né, da Polícia Civil, foi a Delegacia especializada em investigações criminais, a DEIC de Taubaté, que fez aí essa operação, conduziu todo esse trabalho. Esse imóvel, né, onde a polícia localizou aí esses entorpecentes, tinha várias sacolas com pelo menos uma quantidade grande, Nicolini, de drogas, que foi divulgada aqui pela Polícia Civil. Olha só, 780 pinos de K9, 500 frascos de crack,
455 pinos de cocaína, 380 pedras de crack e 96 frascos de flor de maconha, Nicolini. Uma quantidade grande, então, de drogas apreendida aí pelas equipes da DEIC, que chegou durante esse trabalho de investigação ao resultado, à conclusão de que essa casa também era usada aí pela organização criminosa PCC aqui no estado de São Paulo. Ninguém foi preso, tá, Nicolini, nessa operação, mas 3 jovens são investigados aí pela Polícia Civil, um de 20, outro de 22 e o último de 25 anos. A equipe da DEIC de Taubaté recebeu a informação indicando que esses 3 jovens estariam frequentando de forma esporádica essa residência ali no bairro Cidade Jardim, em Pindamonhangaba. O imóvel, como a gente comentou, que era utilizado como esse ponto de apoio para o tráfico de drogas, era visitado. Então a suspeita da polícia de que esses 3 jovens, de alguma forma, poderiam fazer o traslado, né, ou levarem, eles levavam esses entorpecentes aí dessa casa-bomba para abastecer também outros pontos do tráfico de drogas em Pindamonhangaba. O caso foi registrado como tráfico e associação criminosa. Os agentes da DEIC seguem investigando, como a gente comentou, ninguém foi preso, mas é claro, né, Nicolini, sempre que há uma grande apreensão de drogas desse tipo e o fechamento, né, de uma casa-bomba, são valores muito altos de dinheiro que deixam de circular e que acabam enfraquecendo também o crime organizado e o tráfico de drogas aqui na nossa região, Nicolini. Mais um ponto aí positivo para a Polícia Civil do Vale do Paraíba, que realizou essa mega operação aqui na nossa região. Sem dúvida, meu querido Lucas Rodrigues. Parabéns à Polícia Civil que encontrou esse local. São casas que se tornam verdadeiro QGs e a polícia tem chamado de casa-bomba, né? Que é onde eles preparam a droga, eles guardam grande quantidade de droga, não é biqueira, né? A biqueira é onde fica lá as pessoas com 50 porções, 100 porções vendendo ali, né? No dia a dia. Isso não, isso é casa-bomba, que é casa onde eles produzem, ou às vezes refinam, às vezes guardam grande quantidade, ou separam, né? Que as drogas a gente pode ver. Coloca de novo aí a lição, por favor, as imagens. Coloca as imagens da droga aí. A gente vê, né? São potinhos, são papelotes, são pinos. Alguém tem que encher isso aí não nasce pronto, né? E essas casas muitas vezes são utilizadas pelos traficantes para as pessoas trabalharem na produção dessa droga para ser vendida, né? Então tá aí, ó, amarra lá os saquinhos plásticos são coloridos, cada um é de uma coisa, e tudo isso foi encontrado nessa casa-bomba pela Polícia Civil e segundo a polícia, imóvel usado por uma facção criminosa. Tá aí, ó, os papelotes, isso é cocaína, essas pedrinhas são crack, né, e assim por diante. Tá aí, essa é a realidade do tráfico de drogas. Obrigado, Lucas Rodrigues, excelente noite para você. Linha aberta para o Lucas, que volta a qualquer momento com mais informações. 997-635060, as primeiras mensagens de hoje, o povo está participando e a gente mostra aqui na tela do Brasil Urgente Vale. O Antônio Carlos. Boa tarde, Nicolini. Sextou, hein? Hora de tomar uma, moro no Bosque. Devagar, hein? Cachaça, né? Devagar, hein, Antônio Carlos? Eu só bebo latinha. Sexta-feira, mas vai devagar. Pedro Mariano tá ali com o dedo trêmulo já. Que é dedo gago aqui, o Pedrão não tem, o dele treme, é diferente. Ah, é? Anderson Carlos, de São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Muito triste, jovem se matando, hein? E só pra lembrar, sextou! Boa, Anderson, obrigado pela audiência. O Noel de Aparecida, boa noite, Nicolini. Estamos muito assustados com esses criminosos que não servem para viver no meio da sociedade, né? E aí, é uma grande discussão, Noel, que não é o papai, né? É só o Noel, né? Mas é uma grande discussão sobre esses cidadãos, esses criminosos. Todo mundo quer se dar bem, trabalhar ninguém quer. Essa é a realidade, Noel. Obrigado pela audiência e pela participação. Marcial de Pinda, boa tarde, Nicolini. Muito homicídio acontecendo na região e se a polícia não agir, se não tiver punição maior, vai piorar. E tem que ter mais polícia nas ruas. Assustou realmente, né?
esses 2 homicídios em São José dos Campos, meu querido Marcial. Olha, você que está ligado na Band, continua, tá? Continua que tem muita informação para você aqui ainda, muita prestação de serviços. Coloca a imagem do canal de São Sebastião no Litoral Norte. Olha aí, ó. Tá bonito demais, tá friozinho hoje, tem que dançar para esquentar. Então põe o Tim Maia aí pra gente pro intervalo, eu volto já. Amanheceu no Vale e a TV Band Vale já tá com você. 6h45, Jornal Band News. Agilidade e credibilidade logo cedo. Às 8, Agroband, o campo em destaque. 8h15, Bora Vale. Informação da nossa região com leveza e serviço. Às 9 horas, Bora Brasil. Os assuntos que movimentam o país. De segunda a sexta, sua manhã começa com informação e credibilidade na tela da TV Band Vale. Especial de junho do Vale Cap, meio milhão de reais, isso mesmo, 500 mil só no quarto sorteio, é pra ajeitar a vida. Compre já o seu Vale Cap e concorra a R$500 mil, realize seus sonhos. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 15 mil, no terceiro 20 mil, no Super Giro 30 prêmios de R$2 mil e no quarto sorteio R$500 mil, isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? O Papa com roupas fashion espojadas, o Trump sendo preso. Cuidado com as montagens que circulam por aí. Não dá mais para saber o que é real ou não com essa inteligência artificial. É preciso checar com fontes confiáveis sempre. Procure saber de onde vem a informação, se ela está completa ou foi tirada de contexto e onde ela está sendo compartilhada. Busque veículos confiáveis, veja se TVs, rádios e agências de notícia deram a mesma informação. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. E o Conexão Total, todo domingo aqui na TV Band Vale, 8 horas da manhã. Turismo, culinária, saúde, esporte e política. Anota aí, domingo, 8 horas da manhã. Te espero, hein? Conexão Total com Thiago Marsola. Já tô de volta ao vivo, esse é o Brasil Urgente Vale aqui na tela da Band até as 10 para 7 da noite. É sexta-feira e tá frio, tá esfriando, mas a gente esquenta você com a informação que você precisa saber. Brasil Urgente Vale agora fala de um caso que chamou a atenção na região, mas não foi agora não, já foi um tempo atrás, quando uma família de Taubaté teve o filho, segundo eles, teria sofrido maus tratos numa creche em Taubaté. E a família pede justiça depois de conseguir as imagens das câmeras de segurança que só apareceram agora. E a imagem mostra uma professora tratando a criança com agressividade. A criança tem 1 ano e 8 meses. Esse caso aconteceu em julho do ano passado e, segundo a família, ainda está mal esclarecido. Né? Segundo a família, ainda está mal esclarecido. Olha lá, olha agora. Olha lá. Né? Olha o jeito, né, que essa funcionária da creche pega a criança e coloca não, né? Joga a criança no chão, né? Eu vou com o Douglas Cruz, que está aqui na redação. Douglas, cadê o Douglas? Agora sim, seja bem-vindo, Douglas. Excelente noite para você. Essas imagens só vieram à luz do público agora, inclusive da família. Foi isso, esse caso foi em julho do ano passado. A família já sabia que havia acontecido essa situação, ou foi surpreendida agora? Como é que está a criança? Conta os detalhes para a gente. Boa noite.
Boa noite para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Esse caso que, segundo a família, começou no ano passado, Nicolini, e até então vem se arrastando. Então nós aqui do jornalismo da Band Vale conversamos com a família, conversamos também com a Prefeitura de Taubaté para entender todos os lados dessa imagem que foi divulgada essa semana, que aconteceu lá na creche Marília Pereira Valente, que fica no bairro Jardim Gurilândia, em Taubaté. São imagens que ocorreram em julho do ano passado, quando essa professora coloca de maneira brusca a criança contra esse puff durante uma situação que está acontecendo na escola, nessa creche, melhor dizendo, bebê de apenas 1 ano e 8 meses. E Nicolini, a gente conversou com a mãe dessa criança, a Stephanie, que explica que esses vídeos foram obtidos pela família e a pedido da família, depois que a criança começou a apresentar hematomas pelo corpo e também comportamentos diferentes. É um bebê de apenas 1 ano e 8 meses, uma criança muito nova que estava apresentando vários hematomas no corpo. Vamos ver então o que a mãe nos disse sobre o que motivou a família a procurar a Polícia Civil e também a direção dessa escola, essa creche na cidade de Taubaté, sobre o motivo desses hematomas que estavam acontecendo no corpo da criança. Vamos ver o que a mãe diz. Em junho, quando minha mãe foi buscar, que ela relatou que ele veio diferente e pediu para mim estar vendo as imagens da câmera, como que conseguia, porque ela falou que ele veio em choque. E aí, na mesma semana, meu filho voltou com vários hematomas, várias manchas, e a gente questionava a escola e ninguém sabia responder. Quando aconteceu uma suposta agressão, então falaram que ele havia machucado a boca, a gente começou a desconfiar mais, a gente abriu o boletim de ocorrência e pediu as imagens da câmera também nesse dia. E só um mês depois que eles foram mostrar na Secretaria da Educação. E aí, quando mostraram, foi que a gente teve ciência do que tinha acontecido, do que a professora fez para ele no dia 11 de junho, e a gente pediu que a Prefeitura tomasse as medidas. Tá aí o que diz a mãe desse bebê de 1 ano e 8 meses depois dessa situação que aconteceu nessa creche de Taubaté. Segundo também o pai da criança, Nicolini, o Victor, com quem a gente conversou lá em Taubaté, ele afirma que a criança começou a apresentar vários comportamentos diferentes depois dessa ocasião, que a família então teve que buscar outras alternativas junto à direção da escola, porque a criança não estava mais querendo ir para a creche, chorava muito todas as vezes. Vamos ver então o que fala o pai da criança sobre esse caso após essa suposta agressão lá na creche de Taubaté. Nicolini, vamos ver. Ele ficou um pouquinho, às vezes não deixava a gente dar banho nele, tinha que era uma batalha porque ele chorava. E a gente pediu para o quê? Trocar ele de sala, passamos ele por psicóloga. Depois de umas 2, 3 semanas passando por psicóloga e mudou ele de sala, ele virou uma outra criança, tá mais alegre, tá interagindo mais com os alunos, porque antes ele estava se batendo, se mordendo. Aí tava difícil pra gente aqui também, só que agora ele tá interagindo com as crianças, tá falando mais. E teve uma melhora significativa, mudando de sala e passando por psicólogo. Então, para a gente seguir a linha cronológica desse caso que aconteceu em julho do ano passado, a família dessa criança procurou a direção da escola, procurou obter essas imagens que a gente viu agora há pouco, aí vou pedir para o Alisson colocar de novo. Então, a família com essas imagens, então, procurou novamente a Polícia Civil e a direção da escola contra a professora envolvida e também pedindo providências da Prefeitura de Taubaté, o que, segundo a família Nicolini, num primeiro momento foi atendida. A Prefeitura informou que essa funcionária que colocou essa criança no chão de maneira brusca, forte, teria sido aí afastada de suas funções, porém agora, segundo novas informações da família, essa funcionária não foi afastada, ela foi remanejada para outra creche e tomou uma advertência. E de acordo ainda com a família Nicolini, uma série de situações foram criadas pela direção dessa creche lá em Taubaté, que as pessoas teriam acusado essa família de estar criando boatos sobre a direção da escola. Então o caso acabou se tornando criminal, com a Polícia Civil entrando no caso. A família registrou um boletim de ocorrência sobre esse caso e pede então uma postura mais firme da Prefeitura de Taubaté. O jornalismo da Band Vale, obviamente, procurou a Prefeitura de Taubaté, que nos enviou uma nota aqui informando que a Prefeitura de Taubaté esclarece que os ocorridos na Escola Municipal Marília Pereira Valente se deram em 2024. A professora envolvida, de acordo com a Prefeitura, não possuiu histórico de problemas disciplinares ou reclamações anteriores. Assim que tomou conhecimento do caso, a Secretaria acionou a equipe do Conselho Tutelar, a equipe de atenção à diversidade escolar encaminhou a situação para análise da Corregedoria do município, onde segue em apuração. De acordo com a Prefeitura, a profissional deixou de atuar na unidade, a professora que a gente está vendo nas imagens, de acordo com a
prefeitura e a gestão esclarece que reforça o compromisso com a proteção da infância e tolerância zero a qualquer forma de violência e desrespeito aos direitos da criança. Nicolini, mas ainda segundo a família desse bebê de um ano e 8 meses, agora já com 2 anos, a mãe que conversou com a gente, a Stephanie, disse que queria mais assistência da prefeitura porque, segundo ela, o tratamento na época só mudou depois que a família obteve as imagens de segurança. Vamos ver mais um trecho de uma entrevista que a gente coletou com a mãe dessa criança. Para mim foi horrível. Eu estava vivenciando o meu momento pós-parto com um bebezinho de 3 meses e ter que lidar com toda essa situação sem saber o que fazer. E, sem um amparo de ninguém, ouvindo por aí que eu estava contando mentiras. Ouvi de colegas da profissão que eu estava fazendo perseguição, que eu estava perseguindo direção, que eu estava perseguindo a professora. Então, isso para mim foi muito triste. E hoje, principalmente olhando que não teve um apoio da prefeitura com relação à família, com relação ao meu filho. Em nenhum momento ofereceram um serviço para o que aconteceu. A gente demorou para achar uma psicóloga que atendesse uma criança, porque geralmente eles atendem acima de 4 anos. Eu quero justiça, mas eu quero justiça da forma certa. Porque eu quero que lá na frente meu filho saiba assim, olha, minha mãe me defendeu. Mas ela me defendeu pelos meios corretos, porque essa é a base que eu dou para minha família. Tá, a entrevista que a gente ouviu da Stephanie, a mãe dessa criança de 2 anos lá em Taubaté, sobre esse caso que chamou a atenção na cidade. A mãe com palavras fortes dizendo que quer justiça pelo seu filho, pela maneira que ela o quer o criar, então está defendendo o seu filho segundo ela. De acordo ainda com a família, Nicolini, foi muito difícil para essa família conseguir um psicólogo, um atendimento especial, porque de acordo com eles, grande parte dos psicólogos atendem a partir dos 4 anos. Então é um psicólogo infantil de quase um bebê, então foi muito difícil conseguir atendimento. A família teve que pagar do próprio bolso um atendimento na rede particular de saúde. E a gente trouxe aqui no Brasil Urgente Vale todos os lados dessa notícia, desse vídeo que a gente viu que está circulando recentemente aí nas redes sociais sobre essa suposta agressão na creche lá em Taubaté. Nicolini. Olha, meu querido Douglas Cruz, tem algumas questões que ficam, para mim, pendentes. Primeiro, o caso está na corregedoria desde o ano passado, o caso foi em julho do ano passado e a prefeitura fala que está na corregedoria, que está analisando. Ô, corregedoria, tá rodando lâmpada aí, corregedoria? Hã? Essa é uma questão. Segundo, atendimento a prefeitura podia oferecer, porque a prefeitura tem psicólogos, né? Então poderia, no mínimo, acho que oferecer uma opção de tratamento para a família, né? Então a prefeitura não quer falar, manda a nota. Ah, tá bom, foi na administração passada? Foi na administração passada, foi em julho do ano passado o caso. Ah, ela não está mais na escola? Ótimo, né? É o mínimo que se esperava enquanto se investiga direitinho, mas a imagem para mim é muito clara, a gente mostrou aqui. Agora, essa história de que a corregedoria ainda está vendo e analisando, será que tem tanto caso assim na corregedoria que não conseguiram dar um veredito dessa situação? É lógico que ela tem que ter o direito à ampla defesa, a gente está numa democracia e está tudo bem. Agora, parece que é assim, vão empurrando com a barriga e é isso que está revoltando a família, né, Douglas? O Douglas ouviu a entrevista que foi feita ontem pela família, está revoltada, porque assim, a coisa vai andando na velocidade 1. Quando é para cobrar imposto, prefeitura é velocidade 5. Creu, 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 creu no povo. Agora, quando é para ajudar, aí é velocidade 1. Né? Aí a coisa é devagar, é isso que revolta a família. Vamos acompanhar esse caso de perto. Obrigado, Douglas Cruz, pelas informações. Ao vivo, trouxe as informações para a gente aqui. Né? Porque não pode achar normal isso, a gente tem que se revoltar mesmo. Eu quero a sua opinião no zap 997635060. Aliás, para você que está em Taubaté, daqui a pouquinho tem uma reportagem sobre os containers que a administração passada comprou, colocou na cidade, que seriam bases da GCM, Guarda Civil Municipal. Aí entrou a administração agora, voltou o secretário de segurança, que era do Saúde, não vamos esquecer disso, né? O capitão Souza foi secretário do Saúde 3 anos e 2 meses. Aí saiu porque queria ser candidato, não foi, não conseguiu legenda. E aí apoiou o Sérgio na última hora, o Sérgio ganhou e ele foi ser secretário de novo. O Paulão ficou lá 10 meses e colocou as bases da guarda, colocou a Romul, né? O Paulão fez um monte de coisa lá na segurança, isso é fato também. Um abraço pro Paulão também. Eu conheço todo mundo lá.
Conheço o Capitão Souza, conheço o Paulão, mas o que é certo é certo. E agora, tá tudo fechado. E o povo querendo mais segurança. Tem uma reportagem sobre isso já aqui no Brasil Urgente Vale. Agora eu vou para um caso no litoral. Olha só essa história. Uma mulher estava foragida da justiça, mas foi presa ontem pela PM em Ubatuba. E durante a abordagem, ela tentou apresentar aos policiais documentos da irmã. Ô, Matheus, é gêmea univitelino para querer se passar pela irmã ou quis dar migué mesmo? Conta pra gente. Pois é, Nicolini, mais uma daquela da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo, igual aconteceu na outra notícia. Essa mulher de 27 anos foi presa na madrugada de ontem, em Ubatuba, após fingir ser a irmã dela durante o atendimento dessa ocorrência. Esse caso que aconteceu no bairro Sumidouro, lá em Ubatuba, durante o atendimento de uma ocorrência, onde os policiais militares foram informados de que essa mulher, que era procurada pela Justiça do Paraná, estava andando pelas ruas do bairro, mais especificamente na rua Marino Elídio Vieira, ali no bairro Sumidouro, como eu já informei. Ao ser abordada, então, essa suspeita falou que ela era a irmã dela. Falou ali, deu os nomes da irmã dela, deu ali também os números do RG, CPF, enfim, tentou se passar pela irmã dela. Segundo o boletim de ocorrência, elas tinham uma semelhança, mas nada que pudesse confirmar que era realmente a irmã dela. Então, por conta disso, dessas inconsistências nas informações e também do nervosismo dessa mulher, ela então foi consultada no sistema ali da polícia e eles verificaram que ela era realmente procurada pela Justiça do Paraná. Ela tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. A foragida foi presa em flagrante e foi apresentada ali para a Polícia Militar da cidade, depois foi encaminhada para a Polícia Civil, para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde ela permaneceu presa à disposição da Justiça, Nicolini. Mais um caso ali, um tanto quanto bizarro, ali em Ubatuba. Volto com você aí no estúdio. Olha, põe bizarro nisso, né, meu querido Matheus Agostinho? O povo acha que todo mundo é bobo, né? O povo acha que todo mundo é bobo, quis dar um migué, era foragida da justiça com documento da irmã, mas a polícia está atenta e isso é o mais importante, colocou ela atrás das grades. Matheus Agostinho, nosso repórter do Litoral Norte, trabalhou bastante hoje o Matheus, ele fez uma reportagem sobre um investimento da Sabesp em Ubatuba, você vai ver no Band Cidade segunda edição, hein? Daqui a pouquinho, no Band Cidade segunda edição, tem a reportagem do Matheus Agostinho, direto do Litoral Norte, e ele vai falar também do Festival de Jazz, né? Lá de Caraguatatuba, sexta-feira, uma boa para você que está aí no litoral, está indo para o litoral, dá para aproveitar esse final de semana lá em Caraguatatuba, ele vai falar disso daqui a pouquinho no Band Cidade segunda edição. Eu vou falar agora das mensagens do povo. Eu gosto do povo que participa. Coloca a mensagem aí, ô Alisson. A Ariane de São José fala que absurdo esse caso da creche de Taubaté. Essas coisas que a gente recebe, viu, Ariane? A gente fica louco da vida mesmo. Obrigado pela participação. O Valdemiro de São Bento do Sapucaí, Nicolini, friozinho aqui na Serra. Grande chance de chuva. Parabéns pelo programa, Deus abençoe você sempre, amém, abençoe todos nós, Valdemiro. Obrigado pelo carinho da audiência e pela mensagem. O Rafael está em Caraguatatuba, boa tarde, Nicolini, parabéns pela sua audiência todos os dias aqui em Caraguatatuba, hein? Tô ligadinho por aqui. Obrigado, Rafael, continua com a gente. O Jefferson, amigo Nicolini, até carro da Sabesp. A vagabundagem não perdoa. É de China, né, meu irmão? Coisa de louco, né, Jefferson? É daquelas que se eu contasse, ninguém acreditava se não fosse aqui na tela da Band. É coisa de muito louco, meu amigo. Obrigado, Jefferson. O Edson, boa noite. Estamos juntos todos os dias e a noite chegando, né, Edson? Como a gente pode ver aí, só não falou de que cidade que ele está assistindo a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Maria Eunice em São Luís do Paraitinga, Nicolini aqui em Catuçaba, tá lá no distrito. Tá bem frio, tô assistindo o melhor jornal da Band Vale, fazendo um tricô, boa noite. Aproveita e vamos rezar no fim de semana na Festa do Divino. Aliás, vem comigo aqui a lição. Amanhã tem cavalhada na Festa do Divino e o mestre Renaud Martins é que vai comandar a cavalhada. Mestre Renaud Martins tem décadas de experiência, uma das grandes tradições caipiras do interior. A festa religiosa do Divino tem a cavalhada, que é a simbologia com cavalos dos mouros e dos cristãos.
é belíssimo. 3 da tarde amanhã em São Luís. Um abraço para o mestre Renan Martins, que é lá de Catuçaba, né? Que é lá do sítio da Cachoeirinha, que é gente boa demais, que está sempre com a gente. Mais mensagem. O Zé Luiz de Jacareí, Nicolini, sextou e esfriou, hein? Que o nosso final de semana seja tranquilo. Nossa região está precisando, amém, Zé, para todos nós, viu? Obrigado pela audiência. O Chico Godoy, lá de Monteiro Lobato, boa noite, Nicolini, sextou com garoa aqui na Mantiqueira. Com garoa, cai bem uma carne moída com cenoura. Ó, eu gostei da panela do Chico, essa panela que está caro, Chico. Boa, boa, ó, isso é uma delícia, hein? Isso aí vai bom no pão, é bom com arroz. É bom com uma timbuca, é bom de todo jeito, Chico. Obrigado pela audiência. A Rose, tá certíssima essa mãe. Essa professora tem que ser mandada embora, não serve para essa profissão. Mas é isso, Rose, tá na corregedoria desde o ano passado. Nós estamos em junho, tá fazendo quase um ano e a corregedoria não resolveu nada. Então, não sei para que tem. Se tem que funcionar. Põe para funcionar aí, prefeitão Sérgio Vitor. Prefeitão Sérgio Vitor também está sempre ligado com a gente. O Benê de Pindamonhangaba, boa noite, Nicolini. Que triste a morte do empresário de Guaratinguetá, em São Paulo. Ainda bem que a PM prendeu os bandidos. Um foi morto. A gente vai ter atualização disso daqui a pouquinho, né, ô Douglas? Daqui a pouquinho tem uma reportagem sobre isso. Benê, continua com a gente. Ontem falamos muito desse caso, né? O Fernando Filipe, a família, as nossas mais sentidas condolências. 6h19, ao vivo, Almir Rosa de São Francisco Xavier, falando que não perde um programa, que está sempre ligado com a gente. Obrigado pela audiência, Almir. Continua conosco. 997-63-50-60, o Zap do Povo está liberado, vai mandando mensagem para cá. Eu estou esperando a sua mensagem. Ó, sexta-feira, já separou a quermesse que você vai no fim de semana ou não? Tem gente que vai fazer via sacra de quermesse esse fim de semana. Chegaram as festas juninas. Põe mais de Taubaté, que tem um monte de quermesse boa lá também, onde tem muita gente assistindo a gente. 19 graus. É já que eu volto, hein? Não sai daí. Quer saber como anda a saúde dos seus dentes? Você tem alguma dúvida sobre saúde bucal? Estamos todas as terças-feiras no programa Falando Nisso para dirimir as suas dúvidas. Oferecimento Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Gaivota quer sair do país e precisa usar todo o dinheiro que tem. O problema é que eles cobram 5 milhões de pesos. Quê? Tá aí, ó. Mas até onde ela vai ser capaz de ir por um grande amor? Eu vim aqui porque eu queria que fosse mais rápido, mais fácil, e não pra enganar um montão de gente contando mentiras sobre uma vida que eu não tenho e uma pessoa que eu não sou. Eu sinto muito, mas as coisas aqui são assim. Hoje, 8h30 da noite, café com aroma de mulher. Estéreo Vale. Olá pessoal, tudo bem? As notícias do comércio e o melhor do empreendedorismo de nossa região você vê no Sincovat Negócios. Todos os domingos às 8h30 da manhã aqui na TV Band Vale. Espero vocês! Tô de volta, esse é o Brasil Urgente Vale, não é os donos da bola não, mas ó quem tá comigo aqui, ó. Ó quem tá comigo aqui, ó. Ó, o Burro e a Águia, Taubaté e São José. Aliás, tem clássico, dia 15, no Martins Pereira, os ingressos já estão sendo vendidos.
Agora, você quer detalhes, né, desse clássico? Na semana que vem nós vamos falar tudo do Clássico do Vale. É muita tradição. É nos Donos da Bola. Os Donos da Bola, que está de visual novo. Vai estar de visual novo a partir de segunda-feira. Então, ó, a gente veio aqui, né, com os dois para falar que os Donos da Bola, segunda-feira, visual novo, na próxima segunda, meio-dia, você não pode perder. Tudo do esporte regional aqui na tela da Band, de visual novo, e parte do visual são os bonecos aqui, ó, o burro e a águia, né, vão estar no cenário também. Então você não pode perder. Meio-dia, segunda-feira, os Donos da Bola, com a Larissa Murad e o Lucas BZK, né, com o Bernardo, com o Pirulito Júnior, com todo mundo, né, timaço da Band, do esporte, né, você não pode perder. Cara nova nos Donos da Bola, segunda-feira, meio-dia, eu vou estar assistindo e conto também com a sua audiência. Vamos nessa. Um assunto que tem chamado a atenção dos moradores de Taubaté são os containers da Guarda Civil Municipal. Os containers foram criados ano passado. Foi uma forma que a prefeitura encontrou de levar mais segurança aos bairros da cidade, né? E colocou os containers como bases da GCM. Olha aí, ó. Tem vários espalhados pela cidade. Tem vários containers espalhados pela cidade. Porém, a atual administração chegou lá e entende que os equipamentos não oferecem segurança aos próprios agentes. E aí, deixa tudo fechado. Na verdade, os transformaram em pontos de apoio e dizem que tem passagem periódica de equipe da guarda pelos locais. Mas a gente nunca consegue ver ninguém lá, a verdade é essa. Tudo parece fechado e abandonado. Dinheiro público, dinheiro do povo! Dinheiro do povo de Taubaté que paga imposto. Nós mandamos para lá Caroline Corrêa, nossa repórter, para tentar entender melhor essa história e que fim que vai dar disso aí. Põe na tela aí a lição. A Petrina é comerciante na Vila Rica, em Taubaté. Tem um açougue há 1 ano e meio no bairro e já pensou em fechar as portas por causa da insegurança. Tenho muito medo, assim, dos meninos que ficavam aqui na praça, muito vagabundo, sabe? Daí eu ficava, assim, bem com medo, sabe? Ficava tensa, ia lá no fundo, voltava. Eu tenho medo, sempre tive, já fui várias vezes assaltada e já fiquei assim doente por isso. A base da Guarda Civil Municipal foi instalada a poucos metros do comércio da Petrina, na Praça Coreto. No começo, ela ficou aliviada com a presença dos agentes de segurança, mas durou pouco. O container passou a ficar fechado na maior parte do tempo. Quando chegou, eu estava até prevenindo para ir embora, não ia continuar, mas depois que chegou eu me animei, fiquei feliz. E sinto, assim, muito mais apoiada, assim, entendeu? Trazia muita sensação de segurança, fica mais tranquila, preciso fazer as coisas lá no fundo. Aí, com eles aqui, eu ficava bem tranquila. Quem mora no bairro acreditou que a base iria trazer ainda mais segurança. Mas essa sensação sumiu junto com a movimentação dos agentes. Olha, era complicado. A gente tinha muito tumulto aqui, bastante atividade, principalmente na parte noturna. Tem gente bem idosa que mora aqui, mas depois deu uma tranquilizada, porque no começo eles montavam um plantão direto, mas agora a gente quase não vê eles aqui. Então, está voltando de novo a mesma situação insegura de antigamente. E isso cria um falso sentimento de segurança, porque tem o posto, mas não tem o pessoal responsável. A gente está aqui no Continental, outro bairro da cidade, bem próximo ao Barreiro, porque aqui tem outra base da GCM e o cenário é ainda pior. As letras da Guarda Civil Municipal estão soltando, o mato está alto. E outra coisa que a gente vê, o portão está fechado, não tem sinal de agente e muito menos de viatura. O que era para ser uma estrutura de segurança, hoje é um lugar parado. A gente precisa reforçar a ronda.
Os carros precisam estar passando no bairro, não parados num determinado lugar. Porque muitas vezes acontece um incidente próximo aonde o GCM está e ele não pode sair dali. Por quê? Porque ele está de plantão naquele local. As bases foram instaladas em 2024 pela gestão anterior. A proposta era que funcionasse como pontos fixos de apoio à população para reforçar a segurança nos bairros. O planejamento inicial era de funcionamento de 24 horas por dia, com agentes de plantão e a possibilidade de registros de ocorrência direto no local. A nova administração municipal decidiu mudar a destinação dos espaços, alegando que os containers não têm condições estruturais para abrigar os agentes. Por isso, a prefeitura afirma que agora as estruturas devem servir apenas como pontos de apoio para as equipes em ronda. Bom, a gente queria ouvir a prefeitura, falamos com a assessoria, ver se alguém dava entrevista para questionar, né? Porque para ficar de base de apoio, será que resolve? A gente está ouvindo aí as pessoas falando que, pô, quando tinha guarda ali, melhorou a situação para aquelas regiões da cidade e o povo clama por mais sensação de segurança. A prefeitura mandou uma nota para a gente falando que as bases containers da Guarda Civil Municipal seguem operando. Só não conseguimos achar, né? Mas com uma nova rotina de utilização, pois as estruturas não oferecem condições ideais para os agentes, por serem de metal, sem janelas, sem ventilação adequada, além da parte de segurança, pois os guardas que ficam nesses postos não têm porte de arma. A prefeitura ressaltou ainda que as bases passaram a ser pontos estratégicos de apoio para as viaturas durante patrulhamentos na região. Então, nosso WhatsApp está liberado para o povo de Taubaté saber se tem visto guarda usar os containers de base. Que a nossa reportagem foi lá, não tinha nem sinal de que estava sendo usado. Passamos em várias delas, na Baixada, no Continental, lá no Barreiro, nada. Né? Nada. O mato crescendo, o negócio se perdendo. Né? Pode até ter sido mal feito. E aí vale a pena discutir se foi bem feito ou se foi mal feito. Agora, olha aí, o que parece é que está tudo se perdendo pelo tempo. Será que não tinha, então, outra destinação para esses contêineres e fazer bases de guarda do jeito que tem que ser? Ou que a prefeitura atual acha que tem que ser? Você que é de Taubaté, acha que tinha que espalhar esses guardas por esses pontos da cidade, por outros pontos? Isso geraria mais sensação de segurança? Pelo menos evitaria os pés de China de ficar atormentando o comércio, o cidadão de bem? Eu não sei. Manda zap pra cá. Põe o zap na tela aí, ô produção. Me ajuda aí, produção. Põe o zap na tela, é o 997-6350-60. Vai mandando mensagem pra cá, que já já a gente coloca a mensagem do povo por aqui, tá bom? Sobre isso. Agora a gente coloca outras mensagens. Põe na tela aí, Alisson. O Fernando diz, boa noite, Nicolini, molecada roubando e não dá nada para eles. Por isso que o nosso país não vai para frente. Obrigado, Fernando, pela audiência. Continue ligado com a gente. Israel de São José, boa noite, Nicolini. O pessoal também dá muita bandeira com o celular na mão, né? Falando do roubo no Aquários. E essa molecada não pode trabalhar cedo, mas pode roubar e sair pela porta da frente da delegacia. Brincadeira? Bora trabalhar, molecada. Israel, você sabe que... Pode vir comigo aqui, Alisson. Você sabe que essa história de trabalhar desde cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E era permitido. Em 1990, eu tinha 12 anos de idade, ia fazer 13, e comecei a trabalhar, era guardinha mirim. E aqui na região a gente teve vários exemplos, né? Soapro, guarda-mirim, etc e tal. Podia, na minha época, começar a ajudar com 12 anos. E eu fui trabalhar com 12 anos na Rádio Clube AM de São Manuel. O resultado tá aqui, né? 35 anos de carreira, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Não, ficando velho mesmo, essa aqui é a realidade. Mas comecei cedo. E quando cheguei em Taubaté com praticamente 18 anos, 5 anos depois que eu comecei a trabalhar, já sabia o que eu queria da profissão, fui estudar e fui trabalhar em Taubaté e consegui rapidamente um emprego pela experiência que eu tinha quando menor e quando trabalhava. E não deixei de estudar em momento algum, porque assim, a prioridade para essa molecada é estudar. Tem que botar todo mundo na escola.
E a escola tem que ser interessante para a criançada, porque não é igual no nosso tempo que ficava lá na biblioteca com a Barça fazendo trabalho em folha de papel ao maço. Hoje é diferente, é digital, a coisa tem que ser mais bacana. Mas tem que estudar em primeiro lugar e por que não trabalhar 4 horinhas por dia? Meio salário mínimo, uma graninha ajuda em casa. Muitas vezes meio salário mínimo é mais do que dá de ficar fazendo vapor, levando peteca de droga para lá e para cá, que é o que infelizmente essa molecada faz, ou rouba um celular para vender e comprar um melhor depois. É a triste realidade. Essa questão eu concordo de trabalhar cedo, acho que teria que ser discutido. Hoje é 14, não sei se é 14 ou 16, que pode ser menor aprendiz, era 14, a última informação que eu tive era 14, mas é como menor aprendiz ou é 16 anos, enfim. Né? É uma boa discussão essa. Põe Campos do Jordão aí na tela, não dá tempo de mais nada. A tarde já foi embora. Ela sabe que o amor partiu. A tarde e o amor se partiram. O Pedro Mariano tá romântico hoje, hein, ô Alisson? Fala a verdade, hein, Bigode? Saiu o pagamento, é hoje, hein, Pudim? É, beleza! Vou pro intervalo e volto já ouvindo Antônio Marcos, o saudoso cantor. Que beleza! Olá, senhoras e senhores. Traga o seu amor de volta. Quem está por trás desses anúncios espalhados nas ruas? Será mesmo que funciona? Vamos descobrir. Tem a convidada irmã Eva, a freira que já foi Miss e viralizou pela beleza, conta a sua história. E ainda, música ao vivo com Dallas Country. Hoje, 10h30, melhor da noite, na Band. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto, mas que às vezes dá vontade. 2 copos, um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama. Meu amor vazou, deixou perfume na fronha branca. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei. Eu tô com medo de me encher. Nativa. Amor equilibra. Junte R$600 em compras, troque por um kit aromático e concorra a 5 pares de iPhone 16. Até 15 de junho no Vale Sul Shopping. Se liga! Dia 9 de junho tem estreia em campo. Os donos da bola de cara nova. O cenário é novo e a grama é de verdade. E é claro que eu já tô ansiosa para estrear nesse novo gramado e ó, tá padrão FIFA, viu? Então anota aí, dia 9 de junho você é nosso convidado para essa nova estreia. Novo cenário na tela da Band Vale. Os donos da bola de cara nova e prontos para jogar bonito. Os donos da bola. Oferecimento Vestibular de Inverno Unital. Aqui você tem mais. Inscreva-se em unital.br. E Luve Remoções, cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band para trazer mais informações dessa tragédia que aconteceu em São Paulo com um engenheiro de Guaratinguetá. A Polícia Civil prendeu hoje de manhã 2 dos 4 suspeitos de matar o empresário Francisco Filipo, que era de Guaratinguetá, morava em São Paulo. Ele foi morto na noite de quarta-feira quando os criminosos clonaram o controle do portão da casa dele em São Paulo. É dessas coisas absurdas. A Sandra Redivo, que já esteve aqui no time da Band Vale, está lá em São Paulo hoje, foi quem acompanhou e traz os detalhes. A polícia levou menos de 12 horas para identificar os 4 criminosos que roubaram e mataram um empresário na zona oeste de São Paulo e pouco mais de 30 para encontrá-los. Todos são da zona leste de São Paulo e têm passagens por vários crimes. Um deles estava em medida cautelar. Wesley Medeiros da Silva, de 19 anos. Ele resistiu à prisão, trocou tiros com a polícia e foi baleado. Morreu a caminho do hospital. 2 comparsas dele também tentaram fugir, mas foram presos. Por que matar? Não apenas roubar. Por que matar? Por que matou? Por que mataram? Por que latrocínio? Arrependido do que fez? Mas ainda falta um que não foi encontrado pela polícia. Ele não estava em casa, mas já é considerado foragido.
Segundo os policiais, todos fazem parte de uma quadrilha que invade casas para roubar e matar. Foi exatamente o que aconteceu há 2 dias. O empresário Francisco Filipo, de 57 anos, chegou em casa por volta das 7 horas da noite, na região do Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. Minutos depois, foram os ladrões que chegaram. Eles abriram o portão com um controle remoto clonado e ficaram na casa por apenas 8 minutos, tempo suficiente para fazer muito estrago. Cortaram os fios das câmeras de segurança, pegaram joias, relógios e mataram o empresário, que estava sozinho e desarmado. O tiro foi por trás, na nuca, sem chance alguma de sobreviver. Em seguida, eles fugiram, abandonaram o veículo e foram tomar sorvete, certos da impunidade. Tanto que, num determinado momento, na rua mesmo, quando eles caminhavam, uma viatura passou. Nesta sexta-feira, de manhã bem cedinho, todos estavam dormindo tranquilamente, quando a polícia chegou para prendê-los. Francisco Filipo era engenheiro civil e sócio de uma construtora há 20 anos em São Paulo. Casado com 2 filhos, o menor tem apenas 5 anos. A polícia acredita que, se mais alguém estivesse na casa no momento do roubo, todos seriam mortos. Olha, a polícia segue investigando esse caso muito triste. A família Filipo de Guaratinguetá, as nossas mais sentidas condolências, né? Muito triste a violência, a brutalidade que foi usada nesse caso, né? A violência, a brutalidade desse caso realmente é incrível, e é preciso se esclarecer. E a polícia precisa entender o que teria motivado esse crime, né? A repórter Sandra Redivo termina falando que se tivesse mais gente seria morto, ou seja, a morte foi pela violência gratuita para roubar, latrocínio, né? Caminha para não ter sido nenhum tipo de acerto de contas, é que entraram, porque eles tinham o clone do controle, conseguiram entrar na casa e aí encontraram o engenheiro lá e mataram o engenheiro, para não deixar dúvida, para roubar, e levaram as coisas, os produtos de valor. É muito triste. A família, as nossas mais sentidas condolências. Ontem havia muita comoção, né? O Matheus estava contando para a gente, depois ele que acompanhou o velório em Guaratinguetá, foi enterrado ontem à tarde em Guaratinguetá. É uma comoção muito grande, inclusive da cidade, uma família muito conhecida, família numerosa, né? Na cidade de Guaratinguetá. Inclusive, tem parentesco com o prefeito Júnior Filipo, né? E uma tragédia muito grande que a gente não pode deixar impune. A gente espera que a polícia, que trabalhou rapidamente, já botou a mão em 2 deles, encontre os outros 2 e esclareça o que tem acontecido, que é um caso absurdo. 997-6350-60, o povo na tela. O Osés de Guaratinguetá, boa noite, Nicolini, parabéns pelo programa. Eu concordo, hein? A moça que falou aí sobre o patrulhamento pelos bairros, não só a GCM, como também a PM, fazer o patrulhamento ostensivo. Obrigado, Osés, pela audiência. O André de Taubaté, boa noite, Cláudio. Taubaté está abandonada em todos os sentidos. Esses containers da GCM é apenas mais um caso. Lamentável, diz o André. Sucesso sempre. Tá difícil pegar no tranco, né, André? Obrigado pela audiência em Taubaté. Maria Inês de Guaratinguetá, boa noite, Nicolini. Que situação esse caso da criança da creche. Muito triste, Maria Inês. Triste demais. Obrigado pela audiência e pela participação. 6h40, Alessandro de Jacareí. Boa noite, Nicolini. Sextou! Essa história da demora da corregedoria tem que mostrar trabalho, né? Mas lá, ó, tá acabando a lua de mel, né? Esse mês é o 6º mês de mandato. Agora já não dá para começar mais a falar que a culpa é do outro. Foi muito ruim, né? Então tem que ser melhor agora. E tem que, né, apresentar, né? As cartas estão na mesa, meu querido Alessandro. Obrigado pela audiência em Jacareí. Vitória. Meu Deus, Nicolini, estão trocando nossas crianças por bebê reborn. É só por Deus. Sucesso, amo vocês. E tem isso também. Essa é outra loucura, viu, Vitória? Obrigado pela audiência. Zé Benedito, São José dos Campos. Boa noite, Nicolini. Com esse friozinho tá bom para tomar um chá de amendoim. Esquenta rapidinho. Eu só bebo latinha. O Pudim falou que tá louco é para tomar um amendoim atômico, Zé Benedito. Amendoim atômico. Que esquenta, sabe que é um foguete. Amendoim atômico é bom, hein? Obrigado, Zé.
O Edson José, boa noite, Nicolini. Estamos aqui todos os dias assistindo seu programa e comendo um pão com ovo. Pão com ovo é bom demais, ô Edson José. Ah, eu também quero. Parabéns aí pra você também. Obrigado, um abração, obrado pela audiência. 997-6350-60. Daqui a pouquinho as últimas mensagens de hoje. Vem mudando demais o seu modo Sexta-feira tem, ó, só clássico. Tem muita tristeza. Hoje Pedro Mariano tá com o coração incendiado. Até o Baltazar ele achou, pra gente mostrar a Aparecida e ir pra um rápido intervalo comercial ao som do Baltazar. Vamos nessa! Diz logo agora. Oi, gente, eu sou o Dr. Israel e estarei no Vale em Pauta no sábado, às 9 horas da manhã, discutindo o Vale do Paraíba. O que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver o nosso vale? No sábado, hein? Às 9 horas. Recado importante da NIP para você. Algo novo está chegando. Surpreendente. Aclamado. Você está preparado? Opa, quase falei demais. Fique ligado. NIP agora também é... O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. O melhor para sua noite de amanhã está aqui. Eu preciso de você para um trabalho. 7h20, as notícias do Brasil e do mundo você acompanha no Jornal da Band. Em seguida, a gente mostra a vida como ela realmente é. Histórias de vida, transformação e muita alegria. Sabadão de todos, às 10. Não somos os únicos caçadores de fortuna. Quantas pistas já resolveu? Nenhuma. Iena está caçando, torturando eles, assassinando eles. Resolvam as pistas para acessar uma riqueza espetacular. O Ian está aqui, ela precisa de proteção rápida. The Blacklist. E na sequência, os melhores talentos do MMA em duelos de tirar o fôlego. Preliminares do SFT 56. Emoção, suspense e adrenalina. É na Band. Brasil Urgente Vale. Oferecimento Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Estou de volta ao vivo. Daqui a pouquinho o Otávio Baldin chega com o Band Cidade, segunda edição, um resumo das notícias do dia aqui na tela da Band. Olha, antes da gente fechar com mais mensagens do povo, muita gente mandando mensagem pra gente, a quem a gente agradece. A gente sempre tenta mostrar o máximo de mensagem possível, não é possível mostrar todas, que chegam centenas todos os dias. Mas olha essa história do gato. Um gato foi resgatado pelos bombeiros em São Sebastião. E segundo os bombeiros, o animal foi parar no alto de um coqueiro. A pergunta é, como é que o bicho subiu? Não sei. É ou não é? Como é que o bicho subiu? Essa casa fica no bairro de Maresias. E aí o bichinho subiu lá e começou. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Pegar coca que ele não foi, né? Olha lá. A curiosidade quase matou o gato. Hoje o nosso Douglas Cruz foi espirituoso aqui no Caraqueté. Gostei, né? E aí ele não conseguia sair. Chamaram os bombeiros, que foram lá com escada e tal. A escada prolongada, levaram um cambão, né? Que é aquela coisa que pega, você não consegue botar a mão no bicho, o bicho fica louco, né? O cambão é usado para resgatar animais. E aí, pegaram o bichinho em segurança e entregaram o pet para a dona sem ferimentos. Ó, o bichano, bem louco, hein? Como é que ele subiu lá? Rapaz do céu, esses bichanos são fofos. Coisa de maluco. Muito bom, com essa notícia do gato, parabéns aos bombeiros. Os bombeiros ajudam de todo lado, até salvar pé. É sensacional o trabalho dos bombeiros. Põe as últimas mensagens de hoje aí, Alisson.
O Minho, Nicolini, o adolescente infrator será sempre resultado de uma sociedade que descuida das crianças e jovens. É preciso terminar esse ciclo de vitimização. A sociedade abandona, cria uma vítima que é uma criança e essa mesma cria outras vítimas quando começa a furtar, roubar, violentar, assassinar. O Minho fez uma análise filosófica do negócio aqui. Gostei, Minho. Obrigado pela audiência, hein? Continua com a gente aí. O Claudinir, boa noite, Nicolini. Realmente em Taubaté tem vários parques municipais. Poderia instalar guarda municipal nesses locais. Olha a ideia boa aí, ó. O povo tem ideia boa. O povo tem que assumir o poder, porque o povo é que tem ideia boa. Boa, ô Claudinir, obrigado. O Vitor Miranda. Nicolini, vem esquentar esse frio aqui em Paraibuna. O Vitor Miranda é o ex-prefeito Vitão. Cadê os aplausos pro Vitão, meu amigo? Ex-prefeito. Começou festa lá em Paraibuna. Tá começando hoje. Aliás, semana que vem tem trio Parada Dura que eu já tô sabendo, Vitão. Ah, nós vamos cantar Blusa Vermelha aí junto, tá bom? Obrigado pela audiência. A Taninha de Lorena, boa noite, Nicolini. Aqui em Lorena vai ter guarda-mirim de novo. Ô, aplausos pro Silvinho Ballerini. Boa, tem que ter mesmo. Pra fechar. Angélica, manda bolinho caipira. Ótimo final de semana, tá no Monte Castelo. Bom demais, Angélica. Aproveita que a gente fica na vontade aqui. Aliás, mentira. Aí, ó. Trio Parada Dura pra gente encerrar, que vai tocar em Paraibuna semana que vem na festa lá que eu já vi. Obrigado pelo carinho da audiência de todo mundo. Ótimo final de semana. Aproveitem, tem muita quermesse. O Otávio Baldin já tá aqui. Louco pra terminar o Band Cidade e comer bolinho caipira, que eu sei. Bom jornal, Otávio Baldin! Nicolini, inclusive hoje as festas juninas são destaque aqui do Band Cidade. Opa! Vamos ficar de olho, de olho. Rolando aí na região. Bom descanso, bom fim de semana. Valeu!